desenvolvimento da área técnica. Então, eu tenho aqui na área de desenvolvimento, a gente tem os desenvolvedores. É aqui a área que é a minha praia, beleza? Então, a gente tem, na área de desenvolvimento, a gente tem todos os engineers que a gente conhece hoje, né? Front-end engineer, back-end engineer, full stack engineer, mobile engineer, software architect, desenvolvedor blockchain. Você sabe o que é blockchain? Aí, ó. Professores estão falando que sim, vocês devem saber então, né? O professor disse que sabe, então vocês sabem, é isso? Né, Tiago? Casa Tiago. Certo? Então, vamos lá. Front-end, a área que tem toda a parte de desenhar a parte de interface com os usuários. Então, estou falando aqui JavaScript, TypeScript, Node, React, Web Design, aquela coisa toda, né? E tem muito mais coisa. Eu só listei só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, tá bom? Tem muita vaga disso aqui, muita, tá? HTML, CSS, né? Tudo aqui, beleza? Então tem bastante coisa para estudar e muita vaga. Muita vaga. Quando o pessoal fala que JavaScript é a linguagem mais popular do mundo hoje, em todos os rankings que você procurar na internet. Edmonk, como é que é o nome daquele outro? Falou o nome do ranking aqui, mas não interessa. Né? Todos os grandes, Taiobi, né? Todos os grandes rankings tá lá o JavaScript como primeiro. Aí você pensa assim, por quê? Porque hoje o mundo usa JavaScript e Web Design para fazer interface com os usuários. Tudo. Angular, React, Svelte, enfim, sei lá. Todos a gente pode ver aqui, né? São bastante aí. Ó, o pessoal falando, sim, plataforma da Web 3.0 estão começando a usar, sim. Deu uma diminuída, viu? Uma boa diminuída na área de blockchain, né? Mas tá aí, e a Web 3.0 continua com bastante oportunidades também. Tem muita gente que migrou. Eu posso dizer que eu conheço alguns, né? Enfim, front-end. Back-end é aquele cara que trabalha com servidores. Então, tipo, a parte serve da história toda. Eu sou, por exemplo, back-end engineer hoje. Eu sou Staff Software Engineer da Super.com. Tá? É uma empresa do Canadá. Então, hoje também estou numa carreira internacional, trabalhando diretamente com uma empresa no Canadá. É uma história legal, que se vocês quiserem saber, a gente conta. Tá? Então, back-end, aí entra aquelas linguagens todas mais famosas que a gente tem. Java, Python, C Sharp, PHP, Scala, Kotlin. Né? Então, vamos lá, tem um monte. Né? Tiagão. Ele tá mandando aí, pode contar. Né? Tá? Então, tem tudo aqui. Eu hoje trabalho com Python, basicamente, mas eu trabalhei minha vida inteira com Java. Então, deu um tempo que eu estava trabalhando com .NET, quando era agente de sistema aqui do sistema de ensino do Poliedro, né? Então, teve... Cada um tem a sua carreira, escolhe mais ou menos uma stack que vai trabalhar. Então, você entra em alguma e acaba se especializando nela. O full stack é um cara de ouro, né? O pessoal toda hora querendo achar full stack, né? É basicamente um cara que sabe fazer front, sabe fazer back ao mesmo tempo. Aí você diz, é um cara que não é tão raro hoje em dia. Mas sabe por quê? Porque muita gente começa como front, JavaScript, TypeScript lá e tal, e vai pro back que também usa JavaScript, que é o Node. Aí o cara fica mais ou menos em casa, entendeu? Então, tipo, não tá numa coisa. Sim, tá bom, vamos falar de carreira internacional, né? Vamos falar já, certo? Então, mobile, vamos fechar aqui. Mobile, o cara trabalha com Android e iOS, beleza? Arquitetura de software e blockchain, era do que a gente estava falando de desenvolvimento aqui. Eu entrei .NET, não tem como não gostar, muito bom, né? Cara, eu particularmente sou do Java. Quando eu entrei no .NET, o que eu fiz foi buscar coisas como esse cara aqui, ó. Eu até tenho ele aqui, até hoje. Né? Caiu tudo.
C# para desenvolvedores Java, né? É o que eu fiz. Toda hora que eu precisava fazer alguma coisa, eu disse, como é que eu faria em Java, como é que faz em C#? Né? Então a gente acaba descobrindo como é. Mas é muito bom. É uma stack sensacional. A Microsoft ela faz um trabalho genial. Só que, cara, não tem só desenvolvimento na área de TI, na área de desenvolvimento de software. Tem testes, tem documentação, tem análise, tem UX, UI, tá? Então tem tudo. Então você pensa assim, o analista de testes é um cara fundamental na área de que a gente chama de analista de QA também, né, de Quality Assurance, né? Ele também é um cara fundamental em todas as equipes. Ele está ali para manter o sistema funcionando. E esse cara muitas vezes precisa automatizar esses testes, então ele acaba virando desenvolvedor junto, sabe? Então tem bastante coisa aqui na área de testes também, né? É muito importante. Às vezes ninguém sabe, às vezes o cara não sabe que tem essa oportunidade. O cara não sabe que isso aqui é possível de entrar, né? Documentação. Pô, eu tenho um amigo que ele tem dois amigos, né? Um amigo que ele começou como technical writer lá na Ericsson, saiu, foi trabalhar numa empresa de jogos, virou gerente da área de documentação, aí ele virou gerente de produto, não sei dos quantos. Caraca, e agora o cara é product manager do negócio. Eu tenho uma outra amiga que ela fez a mesma coisa, ela tava lá ela era da Ericsson, gerente de produto, saiu, foi para a Ericsson no Canadá, se não me engano, no Canadá, e aí ela saiu de lá, foi para uma outra empresa, agora era Program Manager, gerente de programas de uma empresa grande lá do Canadá. Né? Ou seja, é uma carreira que começa com technical writing. Quem que vocês acreditam nisso, né? Eu conheci uma hoje que é Chief Architect na Ericsson, que ela também começou como analista de testes. Ela nunca foi desenvolvedora. Uma mulher, né? Que é outra coisa que o pessoal da nossa área a gente está tentando fazer cada vez mais, trazer mais mulheres para a área, né? Então são exemplos sensacionais assim de carreiras de sucesso de mulheres que eu conheci na minha carreira, mas, né? Então temos aqui a parte de análise, a parte de UX design, de UX e UI. Foi uma coisa que eu vi que alguns de vocês também estavam interessados, né? Essa área de UX aqui também. A área de UX, ela também tem bastante oportunidade, sabia? Ela tem... Você consegue fazer parte de designer, você consegue fazer o product designer. Hoje em dia, você tem uma área muito forte, que é de você desenvolver produtos para o usuário final. Né? Só que produtos de internet precisam evoluir muito rápido. E você precisa fazer muitos testes para saber se aquele produto é aquilo que o seu usuário quer. Às vezes você começa uma startup, você diz, eu vou fazer, tenho essa ideia, a minha ideia é a ideia mais genial do universo, não vou nem contar para ninguém, porque ela é genial, né? E eu penso, eu vou revolucionar o mundo. Aí você passa um ano montando aquele produto, aí você lança no mercado, ninguém compra. Ninguém quer. Tristeza da sua vida. Aí você pensa assim, o que aconteceu de errado? Você não, é o que o pessoal hoje chama lá na pessoal de empreendedorismo, que você não testou o seu produto. Então hoje a área de UX, Product Designer e UX Research são as áreas que começam a trabalhar exatamente isso. Você buscar o melhor produto para sua empresa. Então você acaba fazendo muitos testes, aí a empresa coloca lá experimentos, vê qual que são partes do sistema que as pessoas querem mais, coisa do tipo. Essa galera aqui é uma galera que começa no UX e UI, muito, começa a andar na área de produto, vira gerente de produto. Cara, eu conheci gerentes de produtos lá na Ericsson, que os caras ganhavam, sei lá, eu não consigo nem dizer. Na época, para mim, era coisa de uns 30 vezes, né, o que eu ganhava. Então, sabe, era um negócio absurdo, assim. Então, e os caras tinham uma responsabilidade gigantesca num produto gigante. Cada venda do produto era milhões de dólares, no caso lá. Mas se você está falando de internet, cada hora são alguns milhares de dólares. Então,
Você tem que tomar cuidado. Né? Então, essa que é a grande sacada quando a gente entra em vereda por alguns caminhos, né, na carreira. Sim, desculpa. UX, User Experience, exatamente, Jefferson, obrigado. Né? User Experience e User Interface. User Experience é uma ideia de como que o usuário interage melhor com aquela tela, se ele tem uma boa experiência com aquele sistema, se ele consegue entender bem. Né? A interface com o usuário é só a interface mesmo, mas a experiência, todo como o comportamento daquele usuário dentro daquele sistema. Né? E esses comportamentos, eles são estudados, por isso que tem os research também. Tá? E o estudo vem com dados. Então você começa também a falar de análise de dados, está do outro lado ali da nossa lista. Tá? E aí nós temos a